Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui já ao vivo para a nossa live aqui nesse dia 14 de julho, pontualmente às 9 horas. Estamos aqui com o reverendo Thomas Magnum, ao qual quero muito agradecer pelo tempo, pela disposição aí. Eu não sei se todos conhecem aqui o reverendo Thomas Magnum, mas eu já o conheço de longa data, né, inclusive o trabalho, né, a obra literária dele. Reverendo Thomas Magnum tem muitos textos em vários blogs, inclusive no nosso, no Evangelho Negociável, né? Mas blogs, por exemplo, como o blog Bereanos e alguns outros sites que são bem famosos aí no que diz respeito à teologia, né? O reverendo aqui Thomas Magnum, então ele é professor de teologia, né? No seminário, eu acredito que é o Seminário Teológico Congregacional, certo? Isso, Santa isso. Cruz do Capibaribe e também no Caruaru. Diretor na empresa, no Departamento de Educação Religiosa e Publicações AIECB. Também é pastor auxiliar, né, na primeira igreja evangélica congregacional Vale da Bênção. Terminou o mestrado já, reverendo? Está ainda... Tô no finalzinho. No Esse ano eu finalzinho termino. do mestrado lá no Minster Seminary, que é muito conhecido, muito famoso. Também, estudou também licenciatura plena em filosofia, também comunicação social e jornalismo. Casado com a Kelly, pai do Miguel, que é um meninão super bonito, que a gente sempre vê aí, né? nos stories. Enfim, reverendo, eu queria muito te agradecer. Quero deixar registrado aqui, fazia um tempo que eu não falava com o pastor Thomas. Nós tínhamos falado há um tempo atrás sobre textos, né, sobre ter uma possibilidade de livro, editor, alguma coisa. Quando eu chamei ele esses dias, né, até falei, me desculpe, né, o sumiço, porque a nossa vida é corrida, né? Mas o reverendo, de uma forma totalmente solícita, não, Marco, vamos fazer tal dia, já trouxe o tema, ou seja, eu só tive o trabalho de convidá-lo, o resto ficou tudo com ele, e eu queria te agradecer, tá, reverendo, por isso, e que você possa começar a fazer as considerações aí que o senhor tem a fazer, o tempo que julgar necessário. Essa live aqui nós combinamos, né, de falar sobre a oração, o conceito de oração, né, e quais são os efeitos da oração na vida dos cristãos. Eu sei que para muitos talvez seja um tema que, oração, né, mas com o destrinchar aqui, com o andar da live, vocês vão perceber o nível da relevância. Então, por favor, reverendo, fique à vontade. Eu já vou partilhando a live aqui em outros canais enquanto o senhor vai se apresentando aí. Muito bem. Reverendo Marco, é um prazer estar com você aqui nessa live. Prazer atender o convite. É sempre uma alegria grande poder compartilhar com irmãos a fé, né, e a esperança e o amor que temos em Cristo. Amém. E com certeza esse é um tema muito subestimado pelos cristãos, né? Todo mundo acha que já sabe muito sobre Sim, oração. sim. Mas quando nós começamos, de fato, a nos debruçar sobre o que a igreja tem refletido sobre a oração, em termos bíblicos, né? A teologia da igreja cristã, da cristandade de forma geral, é riquíssima, né? Em termos de teologia da oração. Um exemplo concreto disso é que o maior capítulo das Institutas de Calvino é sobre a oração, né? Ele fala Exatamente. mais de oração do que Exatamente. predestinação, por exemplo, né? E E só um pequeno parênteses para não te prejudicar na sua fala inicial, né? Sabe que tem muito jovem calvinista que não sabe disso. Que eles entendem, né, o calvinismo meramente com e se omite a questão da oração. É verdade. é interessante, porque tem muito calvinista que não leu Calvino. Quando a gente vai ler Calvino, Falou bem. né, Sim. muita coisa é desfeita na nossa preconcepção assim do que é calvinismo, né? Nós Isso. temos uma ideia muitas vezes racionalista demais do calvinismo, né? Da tradição reformada, que despreza as afeições, que despreza a experiência, por termos muito medo os reformados de forma geral, né? De sermos Sim. identificados com movimentos carismáticos ou coisas dessa natureza, a gente acaba desprezando a experiência e o caminho não é esse, né? Há Exatamente.
Inclusive, há vários grandes teólogos, né, de teologia carismática que são reformados e de grande respeito, né? Sim. Mas então a gente vai refletir um pouco sobre esse assunto. A minha intenção é nós refletirmos no ensino bíblico a partir do que dois grandes pregadores batistas refletiram, que é o John Bunyan e o Charles Spurgeon. A teologia do Spurgeon é consequente de Bunyan. Bunyan influencia muito o Spurgeon, principalmente através do Peregrino, né, o livro Peregrino e a Guerra Santa. Esses dois livros influenciam demais Spurgeon, e nós estaremos, então, refletindo biblicamente, mas olhando para esse assunto bíblico através das lentes de Bunyan e de Charles Spurgeon, né? Então, vamos lá. Perfeito. Bom, quando a gente fala Vamos sobre... lá. A gente tinha... Nós combinamos... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, Marco. Depois aí eu continuo. Aí eu vou de vez. Não, tudo bem. Não, assim, na verdade, nós tínhamos combinado uma pauta, né, alguns pontos, e aí eu acredito que a sua primeira fala, assim, após a primeira fala, nós já vamos partir, então, para entender o que, de fato, é a oração, né? Acho que esse é o primeiro ponto para a gente tentar trabalhar nessa noite. Então, a palavra é sua. Fique à vontade. Bom, então, nós vamos começar aqui. Eu vou colocar 2 pontos iniciais com respeito à importância da oração para a Escritura, e depois a gente parte para um conceito de oração mais teológico, um pouco mais elaborado. Inicialmente, a gente pode definir oração, inicialmente, como o ato de falar com Deus. Geralmente, a gente define dessa forma e está correto. Mas não é apenas isso, né? Isso é o primeiro degrau de uma escada que nos leva a um topo mais excelente. Então, nós vamos ver na Escritura, por exemplo, uma questão muito interessante, que a oração está muito ligada até a própria doutrina da criação. Isso é uma ligação que pouco é feita, mas nós vamos ver quando Deus cria Adão e coloca ele no Éden, Adão tinha diálogo com o Todo-Poderoso, tinha diálogo com o Criador. Esse diálogo com o Criador é oração. Oração não é apenas falar com Deus, mas é também o ato de ouvir a Deus. Então, o puritano congregacional Thomas Goodwin dizia o seguinte: quando nós oramos apresentando a Deus petições e nós não observamos zelosamente as respostas a essas petições, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Estamos invocando o nome do Senhor em vão. Porque assim como nós pedimos a Deus, nós devemos ter zelo para observarmos as respostas de Deus a essas orações. O assunto é um universo imenso, né? Aqui eu já estou flertando com outro assunto sobre oração, que é a questão das respostas divinas à oração. Mas nós vamos ficar no conceito. Então, a gente vai ter Noé, a gente vai ter Abraão, a gente vai ter Moisés, a gente vai ter Arão, o próprio Cristo, Deus encarnado, orando. Então, o que é que nós deduzimos inicialmente sobre isso? Que é impossível alguém ter um relacionamento com Deus sem orar. Sem orar. Então, é impossível nós dizermos que somos cristãos se nós não oramos. É uma contradição. Então, a oração faz parte da natureza do cristão, da natureza espiritual do cristão. Seja um período de oração, um período longo dedicado à oração, um período breve de oração, no culto público, ou mesmo pequenas preces, não é? Isso é oração. Então, para John Bunyan, o que seria oração? Eu vou indicar aqui alguns materiais, alguns livros. Perfeito. Para os nossos irmãos que estão assistindo, se quiserem aprofundar no fundo sobre isso. A minha primeira indicação é esse livrinho aqui, do John Bunyan, que é Tratado sobre Oração. Aqui, nessa edição, o título está Oração, Orando com Entendimento. Esse material foi encontrado na internet, aí durante muito tempo esteve disponível em PDF. O Estandarte de Cristo fez essa tradução. E eu vou estar dialogando com essa obra aqui de John Bunyan, que ele concessão em 7 pontos, numa proposição só. Ele diz o seguinte: a oração
é o derramar de modo sincero, consciente, o coração ou a alma de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, dando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Então, para John Bunyan, isso é oração. Então, é o derramar da alma diante de Deus, não é? Nós vemos aqui já o apelo que esta frase tem às afeições cristãs, ao próprio Deus, a necessidade da alma que suspira por Deus, assim como o cervo brama por águas, a alma do cristão clama por Deus, é sedenta por Deus. Então, nós já entendemos na de Bunyan que a oração é um ato cristão, é um ato humano. Então, é uma busca humana, é uma ação humana, mas não somente isso, porque ele vai dizer que é um derramar sincero, consciente e amoroso coração diante de Deus por meio de Cristo, no poder e na ajuda do Espírito Santo. Então, a oração envolve a disposição da alma em buscar a Deus e envolve uma ação do próprio Deus em levar o crente a orar e em responder essa oração. Então, veja, há um texto de Paulo que nos vem à mente quando nós falamos sobre isso, que é quando ele diz que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, né? Naquele texto do capítulo 8 de Romanos, nós temos ali o gemido dos crentes, temos o gemido da criação e temos o gemido do Espírito. Então, o Espírito é posto como nosso intercessor. O Espírito ora conosco, ou melhor, o Espírito traduz ao Pai o que nós realmente deveríamos orar, o que nós precisávamos orar. O Espírito aperfeiçoa as nossas orações, apresentando isso ao Pai. Isso é simplesmente maravilhoso, porque nossa natureza pecaminosa pode ser obscurecido, nosso entendimento pode ser obscurecido para o que realmente nós devemos orar. Mas como nós experimentamos a graça de Deus, né, e somos dependentes dessa graça, quando a nossa oração é falha, o Espírito aperfeiçoa essa oração. Ele apresenta ao Pai o que era necessário ser orado. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos nesse momento com o crente, nesse momento de oração. Então, a oração não é um ato solitário do crente, é um ato conjunto entre o crente e as três pessoas da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós temos aqui a primeira questão que nós temos nessa definição de Bunyan, é que a oração é uma ação humana em busca da vontade divina para a vida particular e para a igreja. Eu vou aprofundar um pouco mais isso. Em segundo lugar, o que nós observamos aqui na conceituação de Bunyan é que a oração, como um ato, é um ato que depende do crente e de Deus, né? O Jonathan Edwards dizia o seguinte: na oração, tudo depende de nós e tudo depende de Deus. Tudo depende de nós e tudo depende de Deus. Amém. Então, a oração é esse colocar-se, é esse buscar, né? Os puritanos, na responsabilidade humana, na busca da verdade. Só você ler os puritanos. Ou melhor, ler toda a tradição reformada, né? Os reformados recentes, né, modinhas, não compreendem isso, porque o movimento reformado, ele é um movimento de uma teologia muito robusta, uma teologia experimental, é uma teologia prática, é uma compreensão a respeito das verdades de Deus aplicada à vida prática e piedosa do crente. Não é uma reflexão morta, não é uma reflexão estéril. É uma reflexão prática que vai levar o crente a uma vida de piedade, a uma vida de santidade. Amém. Então, último nesse ponto aqui de Bunyan, a oração bíblica nunca visa o mal da igreja e nunca é egoísta, nessa concepção de Bunyan. Porque ele vai dizer aqui o seguinte: a oração deve buscar as coisas que Deus prometeu, então nós devemos buscar das promessas de Deus. Isso é muito bem para a gente também, não é? Por conta do movimento neopentecostal, que diz que se apossa da palavra de Deus, a gente tem medo desse termo, né? Negócio de se tomar posse, se apoderar e tal. Mas isso era uma linguagem comum entre os puritanos.
o apoderar-se das promessas era uma linguagem comum entre os puritanos. É o que Bunyan está dizendo aqui. Se a palavra de Deus me diz que o Senhor enche o seu povo do Espírito, que o Senhor dá sabedoria ao seu povo, eu posso orar Deus pedindo para essas promessas que ele mesmo fez. Porque essas promessas são infalíveis. Porque Deus mesmo disse isso, não é? Sim. Então, quando nós observamos esse conceito de Bunyan, ele está bem relacionado ao que está na oração do Senhor, né? A oração do Pai Nosso. O Senhor vai nos dizer uma coisa interessante aqui na oração do Pai Nosso, há um ponto muito interessante, ela é comunitária. Ela não é uma oração nacional, ela é uma oração pela comunidade, para a comunidade, né? Feita a Deus. Então, a gente vai ter Jesus ensinando Pai Nosso, não é apenas meu, é o da comunidade, é o da igreja. Então, a oração bíblica, né, e guiada por Deus, não é um ato egoísta. Nós vamos ter aqui, mais à frente, no versículo 11, o Pai Nosso, nós vamos ter aqui, nos deixe. Então, está sempre relacionado à igreja, está sempre relacionado à comunidade. Então, o bem de Deus que eu quero para mim, eu quero para o meu irmão, eu quero para a minha comunidade. Então, a oração é um bem comunitário. Amém. Convida os bem para intensificar a comunhão da igreja. A oração está muito ligada à comunhão da igreja. Uma igreja que é fraca em oração será fraca na comunhão. Então, às vezes, a gente liga apenas à saúde da igreja, a bons sermões, né, a boa teologia, mas quando se perguntou a Spurgeon qual era o segredo do poder da pregação dele, ele dizia, na segunda-feira aqui na igreja tem 1000 pessoas orando por mim. 1000 pessoas orando por mim. Um dia, num sermão, quando ele foi pregar sobre oração, ele disse, eu estou extremamente feliz porque eu conversei com vários irmãos vindo em direção a igreja, e de oração, vários desses irmãos pedi que orassem por mim. Todos eles estavam orando por mim. Eles disseram, nós estamos orando por você. Eu estou orando por você. Ele disse, eu fiquei feliz, primeiro, não porque eles estavam orando por mim, mas porque eu percebo que a igreja está orando. Em segundo lugar, quando eles estão orando por mim, eles estão intensificando a doutrina da comunhão dos santos. E em terceiro lugar, é que eu sou beneficiado por Deus pela oração desses irmãos. Então, isso inicialmente é o conceito de oração que nós podemos estabelecer com base no que John Bunyan diz. Maravilhoso. Muito bom, reverendo, muito bom. Bom, o pessoal que está assistindo aqui, vocês estão vendo que nós já começamos uma aula aqui, muito boa, carregada de muito conteúdo de espiritualidade. Reverendo, antes da gente ir para o próximo ponto, a Márcia Ramalho aqui, ela fez uma pergunta, não sei se está na sua pauta essa resposta posterior, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma resposta, né? Como posso tornar as minhas orações diárias mais significativas? Que é a pergunta dela aqui, ó. Muito. Eu acho que a primeira questão a considerar é entender que um crente que não ora é igual a um corpo que não respira. Um crente que não ora é igual a um corpo que não respira. Então, a primeira coisa a entender é que você não terá vitalidade espiritual. Então, eu vou antecipar aqui uma aplicação que eu ia fazer no final da questão, né? Às vezes os cristãos perguntam como é que eu posso orar melhor, como é que eu posso tornar a minha oração mais significativa. Veja, algumas coisas a considerar. Primeiro, não se prenda à estética da oração, né? Tem crente que vai orar e acha que Deus tem crise de identidade, soberano, altíssimo, bendito, e fala todos os adjetivos possíveis à divindade, achando que Deus vai se impressionar com isso. Verdade. Deus não tem crise de vaidade, né? Que bom que você está me chamando disso, né? Ele sabe que ele é Deus, né? Ele sabe. Sim. Muito bom. Sabe aquele testezinho de departamento pessoal? Sim. Pessoal, não. Só quando vai ser contratado no ISA, que passa a caixinha com o espelho, né? Diga o que você acha dessa pessoa e tal. Deus não tem isso. Deus não brinca essa brincadeira aí. Então, você não precisa estar preocupado em impressionar Deus na oração. Você deve
derramar o seu coração. Você deve falar para Deus o que está no seu coração. Agora, um caminho, né, para assim, novos convertidos, novos decididos, que não estão aprendendo a orar, né? Qual é o caminho bíblico? Veja, a Escritura tem um livro inteiro sobre oração. O livro dos Salmos. Sim. O livro dos Salmos. Então, João Calvino vai nos dizer que o livro dos Salmos é um livro que é uma anatomia da alma humana. É isso Todos mesmo. os sentimentos possíveis que uma alma tenha está nos Salmos. Angústia, ira, incerteza, incredulidade, não é? De solidão, de abandono de Deus. Está lá nos Salmos. Então, é o que nós chamamos de leitura orante. Você lê o Salmo como uma oração sua. Então, faça isso todos os dias. Leia um Salmo, né? Busque colocar o seu coração naquilo que está sendo lido ali. Obviamente, nem sempre o Salmo é aplicado na sua vida. Mas promessas de Deus estão nos Salmos. E você vai poder alimentar a sua alma disso. Coloque diante do Senhor as suas necessidades em oração. O Senhor nos ensinou a orar assim. Orar pedindo a sua vontade. É assim que o Senhor nos ensina no Pai Nosso. Orar reconhecendo a sua santidade e que nós precisamos de santificação. Por isso que ele nos ensina a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, seja feita a tua vontade para mim e seja feita a tua vontade soberana no mundo que eu vivo. Amém. E com os irmãos que eu tenho. Porque a oração começa dizendo Pai Nosso. Então, eu desejo o bem de Deus para mim, desejo para o mundo onde eu vivo e desejo para a minha igreja, para os meus irmãos, para a minha comunidade. Então, este é o primeiro passo. A primeira parte da oração. Então, observamos a oração do Pai Nosso, nos grandes partes, que estão baseadas em mandamentos. O nosso dever para com Deus e o nosso dever para com o próximo. Depois nós vamos ter o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, é o nosso dever para com o próximo. Então, oração mais significativa, quando você ora sendo dirigido pela palavra. E aqui uma questão interessante, reverendo Marco, né, e os nossos irmãos estão acompanhando, é que a oração do Pai Nosso não é uma reza, é uma oração, irmãos. Nós podemos orar o Pai Nosso, né? Há uma tradição evangelical no Brasil de que é uma reza. Não, o Senhor disse, orem assim. O Senhor disse, orem assim. Então, há muitos cristãos, por exemplo, se você não colocar a oração do Pai Nosso no serviço de culto da igreja, o cristão vai dizer, virou uma igreja romana aqui, porque a gente está orando o Pai Nosso. Não, isso é uma ignorância espiritual e bíblica enorme. Sim. Né? Porque o Senhor nos ensinou. Né? E a oração, uma oração que está na palavra de Deus, eu posso dizer a você com toda certeza, é infalível, porque é inspirada por Deus. Por Deus. Amém. É daí que eu digo que a gente tem que orar das promessas com base na própria Escritura. Então, eu entendo que assim nós tornamos as nossas orações mais significativas, né? Durante o dia. Amém. Muito bom. Eu espero que a nossa amiga Márcia que comentou já tenha aí entendido. Foi uma excelente resposta. Reverendo, segundo ponto aí, a oração como um fator importante para o fortalecimento espiritual. Qual é a sua visão? O que o senhor pode dizer para nós em relação a esse contexto, né? A oração como um fator, como algo de fato que traga o fortalecimento espiritual para o cristão. Muito bem. Aí eu vou entrar agora na parte que Spurgeon trabalha sobre a questão da oração, né? E eu vou indicar também 2 materiais, 2 livros. O primeiro deles foi publicado no Brasil, que é uma coletânea de sermões de Spurgeon, se tornando livro, que sobre as grandes orações da Bíblia. Esse livrinho aqui. Cadê? Esse livro aí é fantástico. Que foi publicado. Maravilhoso esse material. Maravilhoso. E um livro também que recentemente foi publicado, do Michael, aí do seu xará, não deixa eu xará não, do seu conservo aí, né, no pensamento anglicano, sim. Que é o Spurgeon na Vida Cristã. Fantástico esse material. Ele tem um capítulo aqui sobre a oração. Esse livro é maravilhoso. Fala sobre a oração, né? Então,
tem várias pérolas na literatura de Spurgeon sobre a oração, várias pérolas, né? Tem uma frase de um sermão dele que eu acho magnífica e eu gosto de sempre lembrar para a minha própria vida. Spurgeon dizia o seguinte: substitua cada motivo de ansiedade por um motivo de oração. Amém. Torne cada motivo de ansiedade na sua mente, no seu coração, um motivo de oração. Apresente isso a Deus. Então, muitas vezes nós somos consumidos pela ansiedade porque nós oramos pouco. Um dos sinais que a nossa vida de oração está enfraquecida é quando estamos muito consumidos pela ansiedade. Sim. Né? Então, Spurgeon dizia isso. Isso é a primeira coisa. Há uma outra questão que ele nos diz, que é interessante. Ele nos dizia que na oração nós temos que reconhecer a nossa insignificância. Então, quando nós reconhecemos a nossa insignificância, automaticamente nós estamos reconhecendo que somos dependentes da graça, que precisamos de Deus, que a nossa vida necessita da ação de Deus, da intervenção de Deus. Puxa nos ensinar que a oração é um santo ato de humilhação diante de Deus em busca da intimidade com o Pai, por meio de Cristo. E que recebe o fortalecimento como resposta do Espírito Santo. Amém. Então, a oração precisa ser constante. Como eu disse, que nós tenhamos disciplina espiritual quanto à oração. Temos um momento de orar, de fato, não é? E é importante que façamos preces durante todo o dia. Pequenas orações de todo o dia. Não, sem fazer uma prece a Deus. Não como obrigação, uma necessidade da própria alma. Como uma carência. Né? Então, somos também dizer o seguinte, com respeito a essa questão do fortalecimento cristão em relação à oração. Ele dizia que a oração é a respiração da alma em busca dos dons celestiais. Então, o Rives vai nos dizer aqui, vai nos citar aqui um trecho de uma fala de Spurgeon, que ele diz o seguinte: a oração vem espontaneamente daqueles que habitam em Jesus. Tão certo como certas árvores orientais, que sem pressão nenhuma vertem sua resina perfumada, a oração é o transbordar natural de uma alma em comunhão com Jesus. Da mesma forma que a folha e o fruto surgem do ramo da videira, sem nenhum esforço consciente por parte do ramo, mas simplesmente por estar unido ao tronco, assim a oração brota, floresce e frutifica das almas que habitam em Jesus. Assim como as estrelas brilham, assim os que habitam oram. Esse é o seu hábito e sua segunda natureza. É interessante isso que Spurgeon fala. Nós temos a natureza humana, mas a segunda natureza do crente é a natureza da oração. Ô, reverendo, então, nós, uma gentileza. como eu disse no início, nós estimamos muito a oração, achando que nós sabemos muito sobre a oração, mas na verdade nós não sabemos. Nós saberemos mais quando nós orarmos mais. É significativo isso, porque nós não aprenderemos a orar apenas estudando sobre a oração. Nós precisamos orar. Precisamos estar diante de Deus em oração. Tá. Ô, reverendo, só eu queria pedir uma gentileza, é que em dado momento deu uma travada aqui a tua conexão. O senhor teria como sair e tentar voltar novamente para ver se melhora, se estabiliza um pouco? Não entendi, Marco, cortou aqui. Ah, tá. Que deu uma travada na sua. Teve um dado momento que deu uma travada na sua fala. A internet minha aí. Então, queria verificar. Deixa eu ver aqui a internet. Tá, se o senhor quiser sair e voltar, eu ponho o senhor de novo aqui. Bom, vamos só esperar aqui o reverendo Thomas voltar com a conexão, que realmente deu uma travada, né? E a gente retoma, né? E deixa eu ver aqui. Se conseguiu voltar legal. Deixa eu voltar.
Agora foi. Não sei se vale a pena. A sua imagem, pelo menos para mim, está travando um pouco, né? Melhorou? O seu áudio tá bom, a imagem está travando. Você quer tentar sair? Eu te dou o link novamente? Sair e voltar? Manda. Vamos ver aqui então. Vamos tentar então. Manda aí para mim o link de novo. Mano, já volto aqui. Deixa eu tirar aqui. Kick guest. Só um pouquinho de paciência aí, pessoal, porque às vezes a internet nos dá aí um pouco de susto. Espera aqui. Já passei o link aqui para o Reverendo Thomas. Vamos ver. Bom, eu acredito que até o momento, né, tudo que o Reverendo disse em questão da oração, o que me chama muito, né, é a atenção a essa questão da oração nossa, né? O Pai é nosso, né? O Pai não é só de uma pessoa, né? É maravilhoso ouvir esse ensinamento. Vou colocar o Reverendo novamente aqui. Vamos lá, Tá me ouvindo Reverendo. bem, Marco? Acho que agora deu uma... Tô te ouvindo bem. Vamos em frente. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, perfeitamente. Maravilha. Bom, eu só fiz um pequeno adendo, um pequeno comentário, pegando um pouco da sua fala, né, sobre a questão da oração comunitária, né, da oração que nunca é um ato isolado do cristão, né. E é muito comum esse tipo de pensamento, né, as pessoas às vezes pegam aquele trecho de Jesus, né, quando ele diz assim, ó, se você quer orar, você vai para o teu quarto em secreto e você ora, né, e acaba que descontextualiza um pouco a intenção desse texto, mas a oração intencional, né, a oração que, como o senhor bem disse, é quando nós nos dirigimos a um Pai que é nosso, né, é um Pai que é meu e seu e de todos os irmãos aí, daqueles que creem em Senhor Jesus Cristo, ou seja, né, aquilo que nós pedimos a Deus por nós, também assim desejamos para as nossas comunidades, para o nosso próximo, né, é uma coisa muito relacional. É muito incrível como as pessoas, assim, por isso que eu disse que logo no começo da live, né, o tema, para alguns pode parecer, entre aspas, um tema batido, mas esses fundamentos, eles, por serem fundamentos, né, eles são extremamente necessários, e eu acho que é muito válido que o seu comentário, porque é um tema que ele precisa ser tratado de forma cíclica. A gente, de forma realmente espaçada, em tempos, nós temos que vir falar sobre a oração, porque é uma das práticas mais negligenciadas ou não compreendidas, assim por dizer, da igreja, né? Se o senhor puder retomar só um pouquinho do que foi falado do segundo ponto, em relação à questão da oração, né, quando nós estamos falando aqui, sobre um fator importante da oração para o fortalecimento, porque travou um pouco, se o senhor puder retomar um pouco do raciocínio, que aí agora a conexão está ótima, eu acho que a gente vai ser mais produtivo. Aí. Pronto. Eu dizia o seguinte, que, como eu havia dito anteriormente, eu acho que pegou aí, um crente que não ora é igual um corpo que não respira. Sim. Então, a vida cristã é uma vida que naturalmente está ligada à oração. Um crente que está, eu vou usar aqui uma metáfora para tentar intensificar a tragédia do que é não orar, do que é não ter uma vida de oração. Então, por exemplo, quando nós estamos sofrendo, principalmente nesse período que nós vivemos, sofrendo de várias ansiedades, por várias questões, né, por várias incertezas, qual é a sensação que nós temos quando estamos sendo consumidos por ansiedade? É uma sensação de enforcamento. Então, isso é o que acontece com a alma que não ora. Ela é afogada, né, num mar de aflições. E ela acaba se tornando, ela acaba tendo deduções bem nihilistas, né? Não há propósito, não está certo o que vai acontecer. Então, aquela famosa frase do Billy Graham, né? Tudo vai acabar bem porque eu li a última página da Bíblia. Então, a oração se certifica disso, né? A oração, ela possui essas virtudes cristãs que Paulo trabalha nas suas epístolas, né? Que é a fé, o amor e a esperança. Então, isso está envolvido na oração. Então, nós precisamos orar mais, mas orar mais não tem apenas o sentido de nós termos que passar 24 horas de joelhos orando. Nós devemos, eu insisto, que é preciso que na vida cristã haja disciplina para um momento de oração solitária, né? na solitude da vida cristã, de forma disciplinada. Mas nós devemos ter vários momentos de prece durante o dia.
né? Acabamos assumindo uma cultura que se envergonha da oração. Bom, eu sou de um tempo, e eu aprendi isso em casa, na minha família, a família de cristãos batistas, né? Embora eu seja congregacional, eu sou congregacional batista ao mesmo tempo, assim. Então, eu sempre aprendi, por exemplo, que nós precisamos orar quando nós acordamos. Nós precisamos orar quando nós vamos comer. Nós precisamos orar quando nós vamos dormir. Se você observar historicamente a mesa dos puritanos, a mesa que eles se alimentavam, tinham gavetas. Por que tinham aquelas gavetas? Porque ali ficavam bíblias. E eles liam a escritura antes da refeição e oravam antes da refeição. E muitas vezes oravam depois, agradecendo a Deus. Nós temos vergonha disso, né? Achamos que não é necessário e que é uma questão muito radical em relação à fé. Bom, então, há muitos cristãos que são muito radicais, por exemplo, em travarem grandiosos debates no Facebook sobre supralapsarianismo e infralapsarianismo. Mas eles não são tão radicais na oração. Era melhor que eles fossem mais radicais na oração, né? Então, se nós tivermos mais momentos de oração com Deus, nós seremos mais fortalecidos. Aí você pode perguntar, e eu tenho tanto assunto para falar assim? Bom, existem muitos assuntos. Então, você, por exemplo, pode dirigir essa vida de oração de várias formas. A primeira eu já disse, orando os salmos. Orando os salmos. Você também pode fazer listas de necessidade de oração. Orar pela sua comunidade, pelo seu pastor, pelos seus irmãos, pela sua família, por necessidades específicas na sua família, nos seus amigos, naquelas pessoas que você conhece. Orar pelas autoridades, a Bíblia nos recomenda isso. Orar pelos governos. Então, há vários motivos que você pode listar e apresentar isso a Deus em oração, né? Mas há um outro recurso também que eu vou indicar a vocês, que é um material extraordinário, não é? Que é um livro que foi publicado recentemente pela Monet James, que é o Vale da Visão, que é um livro sobre orações puritanas. Maravilhoso. Eu uso esse material no meu... É uma maravilha, assim, e a capa ficou sensacional, né? Ficou. Então, são orações puritanas, né? Vários tipos de oração. Por santidade, por arrependimento, penitência. Então, você pode orar essas orações. Minha gente, isso não é errado. Não é errado, né? Nós temos uma cultura que eu aprecio da oração espontânea, inclusive no próprio culto, eu acho que há lugar para isso, mas há orações que a própria Escritura nos dá e nós não devemos deixar de orá-las. Orações que foram prescritas, né? E os puritanos usavam essas orações escritas como guia da sua vida devocional, né? E quando nós oramos essas orações, nós aprendemos com os nossos irmãos na fé, experientes. Aí Spurgeon dizia uma coisa muito interessante, não com respeito à oração, mas com respeito aos livros, mas que vai nos servir. Ele dizia o seguinte: há cristãos que são contra a leitura de livros, achando que o Espírito Santo vai iluminá-los individualmente para a compreensão das verdades, as verdades de Deus, as verdades da Escritura. Mas se Deus iluminou a mente de um irmão para escrever um livro, e eu rejeito essa iluminação que Deus deu a esse irmão, eu estou rejeitando o Espírito Santo me ensinar. Estou rejeitando o ensino do Espírito Santo. Então, nós podemos aprender com esses irmãos que sabiam mais do que nós sabemos, não é? Nós não aprendemos com pastores, não aprendemos com mestres, aprendemos com irmãos que conhecem mais da fé do que nós conhecemos. Então, nós podemos aplicar isso também à oração. Dessa forma, nós estaremos fortalecendo a nossa vida de oração. Eu vou dar aqui um exemplo bem particular, né, da minha própria vida, do meu próprio ministério. Então, como pastor, muitas vezes eu recebo muitos irmãos em gabinete, cuido de pessoas aflitas, angustiadas, com vários tipos de problemas, tanto emocionais como físicos, e eu posso aconselhar, mas eu não posso transformar a situação delas. Mas mais poderoso do que o meu conselho é a minha oração. Porque na minha oração eu posso alcançar limites muito maiores. Então, vou confessar para vocês, há muitas vezes que eu estou aconselhando um crente que está na minha frente no gabinete, que está falando e eu fico orando, misericórdia, eu vou dizer o quê, meu Deus? Porque eu não sei o que eu vou dizer a esse crente, não.
Eu preciso que o Senhor ilumine a minha mente, me dê sabedoria, para que eu dê resposta a ele. Se o Senhor não me dê agora, se o Senhor me dê depois, mas ele precisa de resposta. Não, o aconselhamento não é igual a uma palestra de teologia sistemática, que você vai lá nos maiores teólogos, consulta e monta a palestra. O aconselhamento, você não dá tempo nem de você abrir um livro. Peraí, que eu vou consultar aqui Charles Hodge. Não dá tempo de fazer isso. Você precisa de iluminação do Espírito e sabedoria para falar, porque são casos, muitas vezes, atípicos, não é, que não foi catalogado aí pelo Ministério da Saúde Espiritual. Você não tem como buscar consulta em algum lugar. Só um adendo, reverendo, pegando só um pequeno parágrafo no que o senhor está dizendo aí. Semana passada nós fizemos uma live aqui, 1h40 aí, dedicado à questão do aconselhamento. Então, essa realidade que o senhor está dizendo, realmente é bem por aí mesmo. Dependendo da situação, né, do desespero da pessoa, nós não temos tempo de buscar um compêndio teológico para achar situações parecidas e fazer uma aplicação, né? E é isso que torna o aconselhamento tão valioso para o Ministério Serviço Cristão, né? Exato. Então, o conselheiro tem que estar em oração ali também, né? E, assim, as várias experiências que eu já tive, eu nem sabia o que eu ia falar até que eu tenha começado a falar. E ver que o Senhor começou a dirigir as minhas palavras para trazer consolo àquela pessoa. Então, essa é uma vida de dependência do Espírito. Lembra que Jesus disse, né, o Espírito Santo vai colocar as palavras na boca de vocês, diante das autoridades, né? Então, nós, quando temos uma intensificação da nossa vida de oração, nós vamos ver resultados rápidos na nossa vida espiritual. Não é? Às vezes nós estamos tão angustiados com algum sofrimento que nós estamos passando, ou alguém próximo a nós que está passando, e nós não nos apercebemos que, às vezes, a ação divina em relação à nossa vida não é para solucionar o problema imediatamente, mas é para nos ensinar lições sobre a oração. Porque só ora quem depende de Deus. O coração arrogante e orgulhoso não ora. Verdade. O coração soberbo não ora. Só ora quem depende. E aqui há uma verdade, irmãos, que deve nos fazer estremecer. Agora, talvez seja complexo o que eu vou dizer, mas deve nos fazer estremecer. Deus ora, porque Jesus orava, irmãos. Jesus é Deus. Então nós temos na Escritura o próprio Deus orando. Isso é uma coisa extremamente grandiosa. E como é, se Jesus orava e ele precisou orar para escolher os apóstolos, sim, nós não oramos. Nós não oramos, né? Enquanto nós formos fracos em oração, nós seremos fracos em tudo na vida cristã. Olha, de tudo que o senhor falou, de tudo que está sendo dito, né? Eu queria agradecer muito pela coragem de partilhar isso que o senhor partilhou agora, porque eu vou explicar o porquê. Essa coragem que eu digo é dizer o seguinte: eu não sabia, até a hora que eu abri a boca, eu não sabia o que eu ia dizer à pessoa, né? Te agradeço por essa experiência, partilhada essa experiência, e também porque poucos são os que têm a humildade de dizer isso desta forma que foi dita, né? Que Deus realmente te abençoe muito, meu reverendo. Então, uma verdade libertadora aqui, e é a que Deus ora, de fato, né? O Senhor Jesus é Deus, então ele orava, e orava para tomar decisões, né? Como bem o senhor colocou, a questão dos apóstolos, né? Enfim, muito bom, excelente. Vamos aqui para o nosso próximo ponto, que é: qual é a relação das afeições e oração? O que o senhor pode dizer para nós desse elo, de mostrar para nós esse elo da relação das afeições com as orações? Certo. Deixa eu tentar dar uma explicação aqui, bíblica, teológica e prática. Veja só, quando nós lemos o Gênesis, por exemplo, nós temos ali um grande tratado teológico no livro de Gênesis, que muitas vezes é subestimado pela igreja. O Antigo Testamento é bem abandonado, né? Por várias questões teológicas aqui que não dá tempo da gente entrar. Mas qual o contexto maior que nós temos ali? Nós temos um povo que estava há mais de 400 anos no Egito, que estava sendo libertado por Deus, então era uma ação redentora,
era uma ação salvadora de Deus, mas aquele povo que estava saindo nasceu no Egito, né? Que estavam mais de 400 anos, então nasceu no Egito. Então havia no Egito toda uma cosmovisão, toda uma compreensão de mundo, uma interpretação de mundo egípcia. Então os hebreus que saíram do Egito estavam naquele contexto, saindo daquele contexto. Então o que é o livro do Gênesis? É a formatação da cosmovisão dos hebreus. Deus está reconfigurando a visão dos hebreus de mundo, mostrando que o sol não é Deus, a lua não é Deus, o mar não é Deus, que ele criou todas essas coisas. A ideia ali do capítulo 1 não é uma discussão se era ou era dia de 24 horas. A ideia ali é de reformulação de cosmovisão. Né? É Deus menosprezando os deuses egípcios e dizendo, eu, Elohim, sou o criador de todas as coisas. Então, nós temos ali uma reconfiguração. O que eu quero dizer com isso? Na peregrinação no deserto, nós vamos ver o povo de Israel, mesmo tendo visto a saída, mesmo tendo visto o mar se abrindo, mesmo tendo visto o maná caindo, a carne vindo, a água saindo da rocha, vamos ter o povo querendo voltar para o Egito. Salmo 78 vai nos dizer isso. Então, o povo murmurou, Deus disciplinou, Deus matou israelitas no deserto. E diz o Salmo 78 que o povo tentou enganar Deus, orando, dizendo que tinha se arrependido, que Deus era o único Deus verdadeiro, mas era da boca para fora. Eram mensagens falsas. Então, o que eu quero dizer, irmãos, com tudo isso? Nós podemos ser cristãos, veja, genuinamente salvos, mas termos mais de uma cosmovisão. Mais de uma cosmovisão. Isso é possível acontecer. Por quê? Primeiro, porque nós temos a natureza pecaminosa ainda. Nossa natureza não está glorificada. Então, nós temos duas formas de cosmovisão cristã. Uma forma objetiva e uma forma subjetiva. Em termos cristãos, qual é a forma objetiva? A norma dada pelos mandamentos de Deus na palavra. Nós sabemos, né? Nós sabemos a verdade. Mas e a forma subjetiva? Lembra o que Paulo disse? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer esse eu faço. Não sou eu o pecado que habita em mim. Então essa é uma cosmovisão subjetiva. Apesar de saber o que Deus quer e o que Deus se agrada, eu peco. Sim. Então aí nós mostramos a disparidade das nossas cosmovisões. No próprio ato do pecado, nós sabemos que Deus abomina aquilo. Então está ali presente a cosmovisão objetiva e subjetiva. A subjetiva, na vida daqueles que não são regenerados, governa a sua vida. É senhora sobre sua vida, tendo de fato Satanás como seu senhor e a carne. Então essas pessoas são consumidas pela carne, pelo diabo e pelo mundo. Carne aqui, natureza pecaminosa. Uma vez que são redimidos, eles devem ser guiados por essa cosmovisão objetiva que está na palavra de Deus. Então, a cosmovisão objetiva, que é a palavra de Deus, deve governar a subjetiva. Nós chamamos isso de santificação. Amém. Santificação. Então, as nossas afeições pecaminosas são aos deuses que nós temos como alvos da nossa redenção. Então, se alguém, por exemplo, tem problemas com pornografia, tem problemas com consumismo, tem problemas com ira. Então, nós temos vários fatores aí, vários fatores. Temos um fator histórico, temos um fator experiencial. Esta pessoa pode ter passado por várias experiências que tenham desembocado nesse tipo de vício e de comportamento, mas ela não deixa de fazer dessas coisas os seus ídolos, os seus deuses. Elas buscam refúgio nessas coisas. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que o nosso Redentor vive. E que o nosso Redentor é aquele que tem um relacionamento pactual conosco. Aquele que nos tirou do Egito e da casa da servidão. E que vai mortificar o Egito que há em nós em toda a nossa peregrinação do deserto da vida cristã. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Ele tira o povo de Israel do Egito, mas vai tirando o Egito do povo de Israel durante os 40 anos de peregrinação. Deus vai santificando o povo. Né? Sim. Então, é mais ou menos isso que nós temos que ter em mente. As nossas afeições, naturalmente, são para o pecado.
nós gastamos muito tempo com muitas coisas e quando nós vamos orar, nós dormimos. Nós gastamos muito tempo com muitas coisas, mas quando nós vamos ler a Bíblia, nós nos cansamos. Então, é preciso que nós reeduquemos a nossa alma. E esse é o trabalho do Espírito Santo, né? Jesus diz no capítulo 16 de João, verso 13, que ele vos guiará em toda a verdade. O apóstolo Paulo nos diz, na segunda epístola a Timóteo, que a palavra de Deus nos educa. Diz em Tito que a graça nos educa. Então, nós precisamos ser educados. Então, deixa eu fazer uma comparação aqui do próprio uso da palavra, da escritura, com a oração. Eu vou ler aqui 2 Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo 16. Veja, diz a escritura, é um texto muito conhecido, mas nós vamos olhar por outro prisma. Toda a escritura é inspirada por Deus. A ideia de inspirar aqui é soprada, né? Teopneustos, soprada. E aqui é uma riqueza sem fim que nós poderíamos passar uma live toda falando. Porque nós temos toda uma teologia, isso aqui não tem nada a ver com nenhum tipo de movimento, é uma questão bíblica. Nós temos toda uma teologia do Espírito Santo relacionada a sopro, a ar. Desde Gênesis. O Espírito pairando sobre as águas, a ideia ali poderia ser de sopro, não deixa de ter pessoalidade, mas tem ligação com isso. Nós temos Deus soprando sobre Adão, dando a ele o fôlego de vida. Nós não podemos tirar o Espírito Santo desse ato criador, porque ele estava lá, conforme Jó diz, né? No livro de Jó nos diz. Nós temos o próprio Cristo soprando sobre os discípulos, na última ceia, dizendo, recebam o Espírito, não é? Então, nós temos uma ligação com essas questões em toda a Escritura. Aí, quando o texto fala da própria Escritura, diz que Deus soprou. A ideia aqui não é de inalar, a ideia é de soprar. Deus soprou. Então, toda vez que Deus sopra, há vida. Toda vez que Deus sopra, vida brota. Então, o texto continua aqui. A palavra de Deus é inspirada, ela é útil para o ensino. Aí, quando nós falamos do ensino, o ensino tem a ver com uma remodelação, é aquilo que eu estava falando em relação ao Gênesis. É uma formatação do nosso coração pecador. Não é? Então, quando a Bíblia nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa, diz Paulo. Qual é a ideia aqui? Né? É interessante o pensamento de Paulo, porque quando fala de repreender, é nos mostrar onde nós estamos errando. A Bíblia denuncia o nosso pecado. Quando fala de corrigir, é nos trazer para o caminho certo. Ela não apenas repreende, ela nos arrasta para o caminho certo. E quando fala de educar, é nos fazer permanecer nesse caminho certo. Porque nós aprendemos. Então, nós temos a apreensão da doutrina, do ensino, de forma intelectual. O Espírito age nos ensinando intelectualmente. Por isso que Deus nos dá um livro, né? Mas nós temos a aplicação da doutrina também de forma subjetiva ou experimental. Então, vou dar um exemplo aqui a vocês que eu não vou maximizar eles. Mas isso de fato acontece. Quantas vezes você leu, por exemplo, vamos dizer aqui, vou ler um texto aqui para vocês e eu vou ilustrar isso através dessa leitura. Mateus capítulo 6, ainda no contexto da oração do Pai Nosso, Jesus vai falar sobre as preocupações da vida mais à frente, né? Quantas vezes, por exemplo, você leu num domingo à noite na igreja esse texto? Por isso digo a vocês, verso 25, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão beber, comer, ao corpo, ao que vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Quantas vezes você leu esse texto num culto? Aí você viu de uma semana que você recebeu o seu salário, que você recebeu uma promoção. Esse texto não foi tão significativo para você naquela ocasião, porque você estava muito tranquilo. Mas e quando você leu esse texto no meio da pandemia, com a ameaça de ser demitido? Sem nenhuma projeção de como você iria pagar suas contas. E você lê esse texto que diz, não se preocupem com o que vocês vão comer, nem beber, nem vestir, porque o vosso Pai cuida de vocês. Então, o efeito dessa aplicação que o Espírito Santo faz na nossa vida, nesse momento que nós estamos vivendo, é um efeito grandioso. Sim. Então, a oração nos dá essa condição
de recebermos também o ensino do Espírito sendo aplicado a nós de forma experimental. Repito, reverendo Marco, o que eu disse no início, nós não devemos ter medo de ter experiência com Deus, nem com o Espírito Santo. Isso não é natural na teologia da reforma. Não existe isso. Isso é um medo que brotou por conta de um grande crescimento de vários movimentos no meio evangélico. Mas a experiência está ligada à oração. Está ligada à oração. Então, todos nós temos várias experiências quanto à oração, né? De orarmos a Deus e o Senhor nos responder de forma surpreendente, ou de orarmos muito tempo para o Senhor nos responder. Então, isso precisa ser dito, precisa ser refletido por nós. Maravilhoso. Sei que a gente já fez alguma passagem aí nesse meio dessa sua argumentação sobre a ansiedade, mas eu queria que nós pudéssemos falar assim, um pouco mais pontualmente nesse ponto aqui. Já abri aqui o canal para algumas pessoas para perguntarem, para a gente já dar esse espaço também, mas eu gostaria que você pudesse falar para a gente em relação à oração, a ansiedade, oração como resposta à ansiedade, os efeitos da oração para quem vive neste mundo carregado de ansiedade, enfim. Queria ouvir o que o senhor tem a dizer sobre. Ok. Eu vou continuar usando inicialmente o capítulo 6 de Mateus, e quando Jesus vai falar sobre as preocupações da vida e vai falar para a gente não estar ansioso, este é um contexto posterior à oração do Pai Nosso, né? Nós devemos considerar isso. Jesus, antes de falar da preocupação, falou da oração. Então, quando ele fala sobre a preocupação, ele vai dizer: vocês não devem se esquecer que vocês têm um pai que veste os lírios, um pai que cuida dos pássaros. Então, há uma coisa muito interessante aqui na oração do Pai Nosso e nessa seção que trata sobre a ansiedade, nesse texto do capítulo 6, com relação ao Salmo 103 e ao Salmo 104. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso, nós também somos levados a orar por nossas necessidades físicas, quando nós oramos pelo pão. Nós também somos levados a orar pelas nossas necessidades espirituais, quando nós oramos pelo perdão. E quando Jesus fala sobre a preocupação, as ansiedades, Jesus vai usar a ilustração da criação, de como Deus sustenta a criação. Olha, no Salmo 103, Deus trabalha justamente a sua ação sobre a vida espiritual dos crentes. No Salmo 104, que é um salmo sobre a criação, Deus trabalha sobre o seu sustento físico dos crentes. Então, o texto de Jesus ali, o discurso de Jesus, né, que é o Sermão do Monte ali, faz uma ligação magnífica entre o sustento espiritual de Deus como Pai para os cristãos, o sustento físico e o sustento emocional. Então, perfeito. Deus é o Deus que nos sustenta espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Então, e agora a gente vai ler o texto de Paulo, que está em Filipenses, capítulo de número 4, que é um texto famoso também aqui, que Paulo trata sobre ansiedade, capítulo 4, versículo de número 6. O texto vai nos dizer: não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja, aqui há uma orientação e uma promessa. Primeiro, a orientação. Orem, apresentem a Deus os motivos de ansiedade que vocês têm. Supliquem, né? A súplica é um clamor por socorro. Sim. É dizer: Senhor, eu não tenho forças, Senhor, eu não tenho condições. E nós devemos nos humilhar mesmo, irmãos, diante de Deus, reconhecemos as nossas limitações e dizermos ao Senhor: Senhor, eu sei que eu precisava crer nessa promessa, mas eu não consigo. Eu preciso que o teu Espírito intervenha, eu preciso que o teu Espírito haja misericordiosamente no meu coração. Eu sei que eu devo confiar em ti e não tenho motivo para ansiedade, mas eu não consigo. Eu preciso que o Senhor haja na minha mente, no meu coração. A minha cabeça sabe a verdade, mas minhas emoções, as minhas afeições se apegam às coisas desse tempo.
Então, nós devemos orar apresentando a Deus tanto os nossos problemas como a nossa falta de capacidade de confiar. Amém. E depois disso, nós temos uma promessa. E nós devemos orar em busca dessa promessa. Qual é a promessa? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Então, a promessa aqui é, a promessa não é que o problema vai ser resolvido. A promessa é que Deus guardará a nossa mente e o nosso coração. A promessa é uma paz que excede todo entendimento, ainda que o problema continue. Então, veja o que é importante para Deus aqui nesse texto. Não é a resolução do problema e cessar o meu sofrimento. É me dar paz que excede todo entendimento. A ideia aqui é uma paz que não tem lógica humana. Não tem nenhum motivo concreto para eu ter paz. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu venho dizendo que não tem como a gente falar de oração sem falar da experiência, ou falar de uma forma muito fria, né, do que a gente conceitua sobre oração. Então, está ligado a essa experiência, a esse reconhecimento que eu preciso de Deus, de que sem Ele eu não consigo, eu necessito da graça. Se lembra daquela passagem de Paulo, né, quando ele fala do espinho na carne, e ele ora, Senhor, tira de mim esse espinho, eu não consigo. O que é que o Senhor responde? Irmãos, Deus não diz, meu filho, eu vou tirar você do sofrimento e agora vai ser uma bênção. Você vai ficar tranquilo, na paz. E nunca mais você vai passar por isso. Deus diz, eu não vou tirar. A minha graça basta a você. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, Deus trabalha a piedade do crente também através do sofrimento. E nós precisamos fazer essa leitura. Se o Senhor quer que nós soframos, nós devemos orar pedindo que o Senhor nos ensine a suportar tudo isso, não desejando mais a resolução do problema do que ao Senhor. Nós precisamos mais desejar ao Senhor do que a resolução dos problemas. Amém. E que desafio, hein, reverendo? Desejar mais o Senhor do que a resolução dos problemas. Assim, isso é um quadro que eu consigo compreender e vejo com muita clareza na igreja de hoje, no sentido de as pessoas realmente viverem uma vida de barganha com Deus nesse contexto da oração, né? Basicamente, eles vão para a oração com aquela, até mesmo às vezes mal influenciados por doutrinas que são mentirosas, né? Deus, eu determino a resolução desse problema, né? Aquela coisa horrorosa, e se esquecem de que o problema acontecendo ou não, que nós devemos estar de fato prostrados diante de Deus, e sim, como o senhor bem comentou, aprendendo que o senhor e não desejando mais a resolução do problema do que Deus. Talvez, eu acredito, talvez assim não, eu acredito que na maioria dos casos, se as pessoas olhassem para Deus a partir desta perspectiva, no sentido de, até como o C.S. Lewis disse um dia, né, agora eu sei porque o senhor não me respondeu, né, porque tu é a resposta e diante de ti todas as perguntas não têm sentido, né. Talvez seja essa a grande questão da oração, que é por muitos negligenciada, esse relacionamento com Deus, em buscar mais Deus do que a resolução de um problema, ou alguma bênção, né, específica. Tem gente que faz, eu vou fazer um propósito de oração para comprar um carro zero, esse tipo de coisa, onde existe um fim sem ser aquilo que Deus está ensinando. Eu acho que é muito claro isso, e por isso que eu entendo que temas como esse são de extrema importância e precisam ser retomados com bastante frequência. Reverendo, do que nós tínhamos conversado, eu creio que as pautas aqui nós já exploramos todas. O senhor quer fazer considerações finais? Quer abrir aqui a parte para o pessoal fazer uma pergunta, se aparecer? Enfim, fica à vontade. Eu vou fazer algumas considerações enquanto eu faço. Se os irmãos quiserem fazer perguntas ou compartilhar algum comentário para enriquecer o que nós refletimos, os irmãos também podem ficar à vontade para isso. Perfeito. Bem, irmãos, nas minhas considerações finais aqui, eu queria fazer algumas aplicações, algumas questões, apontar algumas questões práticas para a nossa vida de oração, né? Nós não teremos uma fé fortalecida, não teremos uma fé forte no Senhor sem oração. Nós não teremos. Então, é como eu disse, ou nós seremos cristãos fortalecidos, ou nós seremos pigmeus na fé, por conta da oração. Então, precisamos observar o seguinte, eu acho que foi a Tozer que perguntaram qual era a coisa mais importante, se era o estudo da Escritura ou se era a oração, né? E ele diz, como é que um pássaro pode voar com a asa só, né? Sim. É preciso as duas. Então,
Nós vamos alçar voos maiores se nós tivermos isso ligado. Nós não podemos separar o que o Senhor juntou, né? Usando a linguagem bíblica. Então, o que o Senhor juntou não separe o homem. O estudo da Escritura e a oração estão unidos. É até uma incoerência alguém se aproximar da Escritura ou da Sagrada Teologia sem oração. Nós devemos nos aproximar de Deus em oração. Nós devemos nos aproximar do estudo da Palavra de Deus em oração, suplicando que o Senhor tenha misericórdia de nós e ilumine o nosso entendimento. Então não haverá saúde na alma que não ora. Esta alma estará constantemente na UTI. É preciso que ela ore, porque através da oração ela também é fortalecida pelas promessas de Deus, e é preciso que haja um entendimento claro aqui da importância da Escritura na oração. Por isso que é preciso falar sobre a leitura da Escritura e a meditação da Escritura, que pode ser um assunto de uma outra live, porque meditação é um assunto abandonado pelos cristãos. Nós abandonamos esse assunto, né? Nós achamos que meditação é coisa da nova era, né? Da yoga, do Hare Krishna. Já faço um convite aqui ao vivo, então, viu, reverendo? Vamos marcar para uma próxima pronto. live. Vamos assim, marcar aí. Aquele para deixar você constrangido e a gente já... Então, muito bom. Quem mandou, né? Foi eu que falei. Quem mandou eu falar? Só aproveitei a oportunidade. Então, quando nós somos aplicados à leitura da Escritura, Deus nos lembrará o que nós aprendemos na Escritura quando nós estivermos em oração. Deus nos lembrará. Porque é de suma importância o nosso estudo das Escrituras para as respostas que Deus nos dará na oração. Todas as respostas estão nas Escrituras. Então é preciso que nós tenhamos atenção a isso. Isso anda junto, né? Então uma segunda coisa aqui que eu queria considerar é que muitos cristãos têm sido vencidos por pecados ou por assolações na alma em relação às suas emoções, porque eles não têm lutado em oração. É preciso lutar em oração. Quando nós falamos de lutar, é preciso entender isso também. Por quê? A gente acha muitas vezes que porque nós somos salvos pela graça, nós observamos dois extremos, né? Dois polos. Se eu sou reformado e fui salvo pela graça, então está tudo certo e eu não preciso lutar. Isso é um pensamento carnal e vindo do fundo do inferno, lá dos quintos dos infernos. É preciso que você lute. Você é salvo pela graça, mas o discipulado tem um custo. Há uma guerra, de fato, que acontece contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Então, é preciso que você compreenda isso. Pensamentos fatalistas que se apegam à doutrina do decreto, por exemplo, de forma pecaminosa, é uma compreensão diabólica do ensino bíblico. É preciso entender que haverá luta. Se você está sendo vencido por um pecado, você deve lutar em oração. Mas é lutar mesmo. Se lembre que Jesus lutou em oração quando estava angustiado no Getsêmani. O Senhor lutou em oração. E como nós queremos vencer determinadas coisas se nós não lutarmos em oração? Essa luta pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser anos, pode ser a vida toda. Nós vamos observar lá no Salmo 88 que o salmista orou a vida toda. E o Salmo não termina com uma resposta. Mas uma coisa nós temos certeza, irmãos, que Deus sempre responderá às nossas orações. Sempre responderá às nossas orações. Se nós, há poucos dias, nós estávamos orando por um cristão da nossa igreja, uma irmã da nossa igreja, que o Senhor a curasse. Que o Senhor a curasse da sua enfermidade de câncer, que há muitos anos ela sofria. E o Senhor atendeu a oração. O Senhor a levou para casa. Ela faleceu. Nós pedimos a cura, o Senhor a curou, do jeito dele, mas ele a curou. Então, o Senhor sempre responde às nossas orações, sempre. O Senhor inclina os seus ouvidos para nós, a promessa na Escritura para isso. A Bíblia nos diz que ele não nos aflige de bom grado, Deus não tem prazer em nos afligir. A aflição é necessária para nos educar, para nos conduzir a sermos mais parecidos com Jesus, mas é preciso que nós entendamos que é preciso lutar
é preciso esforço e dependência da graça. Nós pedimos a Deus graça e força para lutarmos. Então a oração é importante para nós nesse quesito. Vale a pena dizermos também que a nossa vida cristã só terá prosperidade se nós tivermos a oração em alta conta na nossa vida. Enquanto nós menosprezarmos a oração e ficarmos pedindo crescimento a Deus, a nossa oração vai ficar esbarrando, né? Porque alguns cristãos às vezes me dizem: pastor, eu não tenho vontade de orar, o que é que eu faço? Eu digo: ore pedindo a Deus vontade para orar. Aí você ora mais, pedindo mais vontade para orar, né? Então nós devemos pedir a Deus graça, pedir a Deus fortalecimento, e nós vamos, repito o que eu disse, vamos desfrutar de momentos maravilhosos com Deus em oração. Quando nós levantarmos, se estivermos de joelho orando, o problema pode não ter sido resolvido, pode não ter mudado nada, mas o Senhor mudou o nosso coração. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Olha, reverendo, eu quero agradecer demais essa aula que o senhor nos deu aqui hoje. Tenho certeza, pelos comentários que vi, e eu também aprendi muito com tudo isso que o senhor nos ensinou. Quero mais uma vez te agradecer pela sua disposição, né? Nós nos falamos aí rápido, mas muito obrigado, tá, por sua disponibilidade. E você já sabe que já tem aí mais um compromisso futuro aí que nós vamos marcar, que é a live da meditação. E, enfim, mais uma vez, obrigado. Sabe que aqui desde muito tempo já, né, no Evangelho Negociável, muitos textos seus já estão no nosso site, já são extremamente visitados. Mesmo aqui de longe, nós acompanhamos o seu trabalho, né? E, enfim, que Deus o abençoe grandemente por tanta disposição e por ter nos ensinado de forma tão eficiente essa noite. Muito obrigado. Valeu, pastor. Um abraço a todos que nos acompanharam, um prazer. Se Deus quiser, a gente vai estar junto aí de novo em breve. Em breve, nós vamos nos falando aí. Queria agradecer a todos que participaram. Muito provavelmente, hoje é terça, até sexta-feira, essa live estará no nosso YouTube, então se você não conseguir ver ao vivo, você vai conseguir ver depois, tá bem? Então, gente, um abraço a todos e nós nos vemos em breve aí. Obrigado, pastor. Até mais aí. Valeu, Marco. Um abraço, reverendo. Abraço, tchau, tchau.